Eu quero falar com vocês, chamar a atenção dos irmãos para refletirmos em torno desse tema da perseguição. Mais adiante iremos apresentar o tema. E eu quero convidar os irmãos para voltarmos ao livro de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 1. Primeira Samuel, capítulo 19. Todos acharam? Amém. Então, acompanhe a leitura, nos diz assim a palavra do Senhor. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã, e fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peques o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Versículo 8. Tornou a haver guerra e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém este se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Deus tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração através da sua palavra nesse instante. Oremos mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor dirija o nosso coração, a nossa mente, um espírito de contrição e reverência diante do Senhor. Mas também, Pai, dá-nos a sede e a fome da Tua palavra e fale ao nosso coração nesta noite, fortalecendo a nossa fé em Ti, alimentando-nos espiritualmente e tornando-nos mais preparados e mais amadurecidos em nossa fé no Senhor, com base nas lições desse texto na Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessas últimas semanas, surgiu nos noticiários, principalmente nas redes sociais, relatos, informações de perseguições, e várias imagens, vários vídeos foram mostrados a cristãos na Síria.
Vocês sabem que a situação política de governo na Síria não está das melhores, né? Mas fato é que não só os cristãos, mas também grupos minoritários, e um deles principalmente ligado ao governo anterior, que foi deposto, o governo atual se levantou contra essas minorias, e dentre eles também cristãos que sofreram ali e estão sofrendo perseguições. Embora fontes mais que pesquisaram mais a fundo tragam informações dizendo que a perseguição não foi tão intensa aos cristãos, mas mais a esse grupo minoritário ligado ao Bashar al-Assad. Mas o fato é que os cristãos também foram perseguidos, e não só na Síria, mas em muitos países também tem havido perseguição aos cristãos, e não é de hoje. Desde os tempos bíblicos, na igreja primitiva, nós temos o relato bíblico dos cristãos sendo perseguidos ainda ali em Jerusalém e tendo que fugirem, deixarem para trás as suas casas, seus bens, propriedades, por causa do evangelho, da fé que eles professaram em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Por que eu estou falando sobre perseguição? Porque o texto que nós lemos aqui, o texto da nossa mensagem, ele tem a ver com esse contexto, com esse movimento de perseguição da parte de um rei estabelecido, ungido pelo próprio Deus, mas que Deus, por conta da desobediência do rei Saul, rejeitou, e ele não irá mais permanecer reinando, e escolheu ao jovem Davi para substituir Saul, e Davi viria a reinar no lugar de Saul. Deus foi conduzindo todas as coisas, como Ele sempre faz ao longo da história, principalmente para cumprir o seu plano, o seu propósito, e ninguém pode impedir Deus de fazer isso. E a história nos mostra que Davi, que havia sido escolhido por Deus, e sem que a corte real soubesse, Deus conduziu de tal maneira que Davi veio parar dentro do palácio. E você viu no texto que o próprio Saul, quando Deus o rejeitou, Deus também tirou dele o seu espírito, e não só isso, mas Deus enviou sobre Saul um espírito maligno, o que fazia com que este homem agora vivesse atormentado. Mas por outro lado, Deus, para conduzir o seu plano e fazer cumprir o seu plano, Ele faz com que esse menino, esse jovem, Davi, que toca um instrumento musical, a sua harpa, ele seja levado, convocado pelo próprio rei para dentro do palácio, para que através do toque ou ao tocar esse instrumento, o rei sentisse profundo alívio do seu tormento. E de fato assim acontece, de maneira que Davi agora tem um relacionamento muito próximo, não só com as autoridades, mas com o próprio rei. Ele toca para o rei, toca o seu instrumento para o rei, e é de grande utilidade para o rei, porque esse alívio só Deus pôde trazer por meio de Davi, o seu servo ali. Mas, irmãos, à medida que as coisas vão se concretizando, o plano de Deus vai se concretizando, Davi vai se destacando, e o texto nos mostra o livro como um todo a partir daqui, que Saul, então, ele tem no seu coração agora uma ira contra Davi. E agora, a partir do capítulo 18 até o final desse livro, você vai observar o tema da perseguição, até o final, até a morte de Saul em uma das suas, ou na sua última batalha. E não só Saul é morto, mas também seus 3 filhos são mortos, cumprindo a determinação, o plano, a vontade do Senhor, que ele não mais reinaria, nem a sua descendência, mas Davi
passaria a reinar no seu lugar. Mas Davi, embora seja um servo temente a Deus, um jovem temente a Deus, ele ainda é muito novo, e inexperiente e imaturo na fé. E essa perseguição, ela se tornou inevitável, mas, entenda bem, a perseguição nas mãos de Deus foi um instrumento para a maturidade de Davi, na sua confiança, na sua fé em Deus. A fé de Davi, então, em meio à perseguição, ela foi aperfeiçoada. E eu digo para os irmãos, então, nesse sentido, queridos, que a perseguição aos cristãos, a perseguição a nós que declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, a perseguição, ela é instrumento de Deus para aperfeiçoar a fé dos cristãos. Nós vemos isso quando aconteceu a primeira perseguição lá em Jerusalém. Os cristãos são obrigados a deixar suas casas para trás, mas ao seguirem, fugindo, a semente do Evangelho era lançada. E muitos vieram a conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo e a crer em Cristo por conta disso. Muitos também que foram perseguidos, certamente aquela experiência de perseguição ali gerou crescimento, maturidade especial. Mas você talvez esteja pensando, pastor, mas no Brasil está tranquilo, está em paz, não há perseguição aos cristãos. Mas, queridos, embora não tenhamos uma perseguição aqui declarada, você e eu, como cristãos, nós temos a nossa fé provada em todo instante. E essa é uma forma também de você ser testado na sua fé. Ainda que seja pontualmente, quando alguém faça uma pergunta para você que atinja diretamente a sua fé e leve você a refletir antes de responder, para você saber se a resposta é a resposta correta que você tem que dar ao seu amigo, à sua vizinha, ao seu colega, ao seu irmão, ao seu parente. A sua fé está sendo provada. É isso mesmo que você crê? Ao refletir naquela pergunta, ao refletir naquele contexto, naquela situação, seja onde for que você esteja, muitas vezes nós vivemos essa experiência e é exigido de nós confessarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, declararmos por que nós somos cristãos, declararmos por que nós estamos na igreja todos os domingos e até durante a semana também. A resposta da razão da nossa fé. Então, quando a sua fé é provada, quando a sua fé é testada, quando alguém faz um questionamento, quando alguém faz uma pergunta, quando alguém desafia você num contexto, uma situação em que você precisa dizer não e dizer o porquê não. Não, eu não posso ir. Não, eu não posso participar. Não, eu não posso concordar. E você ser obrigado a dizer o porquê você não pode ir, o porquê você não pode concordar, o porquê você não pode participar. Porque eu sou cristão. Porque eu temo a Deus. Porque eu amo ao Senhor Jesus Cristo. Davi estava sendo perseguido por conta de Deus havê-lo escolhido para este propósito, para esta missão, porque foi a sua vontade, para que o seu nome fosse glorificado. E Davi agora se encontra sobre uma terrível perseguição de alguém de fato muito poderoso, o mais poderoso da sua terra, da sua nação, que era o rei Saul, com os seus soldados, com o seu exército, que por muitas vezes saiu à caça de Davi, em busca de ceifar a vida de Davi. Mas tantas vezes Deus livrou Davi. E eu quero chamar então os irmãos a refletir comigo aqui como Davi reagiu na perseguição, entendendo ou considerando que a perseguição é instrumento de Deus para aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a fé cristã. Então, quando o rei Saul começou a perseguir Davi, você vê um tipo de Davi. Você vê Davi reagir de uma forma,
Mas lá na frente, lá no final, você vê Davi reagindo de outra forma. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e tentar fazer algumas aplicações para a nossa vida aqui, a nossa vida cristã também. E aí eu digo para os irmãos nesse sentido, queridos, que Davi, sob perseguição, em primeiro lugar, ele buscou refúgio do seu líder espiritual. Davi, quando se sentiu ameaçado pelo poderoso Saul, a quem ele foi recorrer? Ao seu pastor, ao seu líder. Observe aí, acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia, o Salmo, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Deixa a Bíblia aberta, vou pedir para você acompanhar os demais textos também. Diz assim: assim Davi fugiu e escapou. Ele estava ali sendo perseguido por Saul, num primeiro momento, e diz o texto, para onde ele foi? Diz, veio a Samuel. Quem foi Samuel? O profeta que o ungiu. Era o grande profeta Samuel, que era temido por muitos moradores de Israel, por muitos israelitas. Davi foi buscar refúgio com o profeta. Veio a Samuel a Ramá e contou tudo quanto Saul lhe fizera. Imagina Davi contando tudo para Saul, né? Eu trato ele com fidelidade. Eu nunca o desonrei. Eu trato como se fosse meu pai. Mas ele está sendo injusto comigo. Ele me atirou a sua lança real por 2 vezes e eu tive que me livrar. Aliás, por 3, porque na última vez ele escapou 2 vezes de ser encravado na parede pela sua lança. Imagina Davi contando isso para o profeta Samuel, o seu guia espiritual, o seu líder espiritual. E o texto diz que os dois vão buscar refúgio na escola dos profetas, ou seja, Samuel pegou Davi e ficaram na casa dos profetas. Era um local onde tinha vários outros profetas, dezenas de profetas, ali muitos aprendizes também, e era um local sagrado. Por isso, dele pegar Davi e ir para esse local para se sentir ali protegido. Observe então, queridos, que Davi num primeiro momento, diante de uma perseguição tão arriscada como essa, a sua vida está aqui em jogo, ele foi buscar refúgio no homem do Senhor, no servo do Senhor, mas era homem como eu e você. Observe que no primeiro momento Davi não recorreu a Deus. O texto não registra que Davi foi buscar o auxílio, o socorro, a proteção do Senhor. Ele foi buscar a proteção dos homens. Isso não acontece hoje em dia? Quantas vezes pessoas vêm ao pastor entendendo muitas vezes que o pastor pode resolver a solução, pode resolver o problema dele, pode resolver a situação, a crise. E eu digo isto pensando com os irmãos de que muitas pessoas vêm ao pastor, mas isso não significa que ela venha ao pastor, ao líder espiritual, ao guia espiritual, ao oficial da igreja. Eles vêm não pondo a sua fé em Deus, mas no homem de Deus. É um homem de Deus, é um servo de Deus, é uma pessoa diferenciada. Ele pode me ajudar, eu vou recorrer a ele, mas percebe que quando alguém se dirige assim ao pastor, ao servo de Deus, ele coloca este servo de Deus como uma barreira para ele chegar a Deus. Deus é quem nos dá a solução. Poderia buscar o servo de Deus como um instrumento para buscar a ajuda de Deus. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Nesse sentido, eu entendo que Davi recorreu. Em primeiro lugar, no primeiro momento, em perseguição, ele recorre em busca de refúgio no seu guia espiritual, no seu pastor, no seu líder espiritual. Ele não está olhando além do líder, percebe? Mas ele está buscando essa ajuda no homem. Davi tem uma segunda iniciativa também, num outro momento de perseguição. Ele vai buscar ainda ajuda no homem. Agora não mais no líder espiritual, no profeta, mas ele vai buscar refúgio no seu amigo mais confiável, no seu melhor amigo. Quem foi o melhor amigo de Davi?
Jonatas. Observe comigo, acompanhe agora o capítulo 20, versículo 1. Neste outro momento de perseguição de Davi, e foram vários momentos que Saul perseguiu Davi, Davi foi buscar refúgio no seu melhor amigo. O capítulo 20, versículo 1 diz: então fugiu Davi da casa dos profetas. Ele estava lá na casa dos profetas com Samuel, lembra? Ele sai, Saul não desistiu, Saul continua caçando ele. Ele sai da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Irmãos, aqui Davi busca Jonatas como alguém que está desesperado. Um cristão dos nossos dias de hoje, trazendo os nossos dias, ainda imaturo, numa situação de provação, de perseguição, de angústia, de tribulação, reage com inquietação, desespero. E Davi enche Jonatas de pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Por que teu pai está me perseguindo desta maneira? Qual a razão disso? Observe que, em um segundo momento, Davi, em meio a uma perseguição tão perigosa, tão intensa, ele recorre ao seu melhor amigo em busca de refúgio. E Deus, Ele é misericordioso. Olha o que Deus faz na vida de Davi através de Jonatas. Deus conforta, consola Davi. Observe o capítulo 20, versículo 16. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia: fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Olha o conselho de Jonatas aqui nas entrelinhas. Jonatas, de certa maneira, está até chamando a atenção de Davi para que ele eleve os seus olhos, eleve a sua confiança para além do seu amigo, para além do seu profeta, do seu pastor, para o próprio Deus. Porque é Deus quem vinga as tuas injustiças. É Deus quem pratica, aplica a justiça àqueles que perseguem o seu próprio povo. Nas entrelinhas é isso que Jonatas está dizendo para Davi aqui, quando ele diz: vingue o Senhor os inimigos de Davi. O verso 42 ainda do mesmo capítulo 20 diz assim: disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Repare que Jonatas aqui demonstrando uma maturidade maior do que o próprio Davi, chamando a atenção de Davi aqui para que ele colocasse o seu cuidado, a sua confiança, as suas preocupações, a sua própria vida sob os cuidados e a proteção do próprio Deus. Percebem isso aqui, irmãos? Na sua provação, preste atenção aqui comigo, na sua angústia, nas suas lutas. Como eu disse, nós não estamos vivendo aqui uma perseguição aberta contra os cristãos, mas nós temos as nossas próprias lutas. Talvez a tua luta hoje seja a tua vida financeira. Essa tem sido uma grande luta, minha também. Como você tem reagido? Tem buscado o socorro do pastor, apenas se limitado a isso, do seu melhor amigo? Ou você tem elevado os seus olhos bem mais acima, em direção do próprio Deus? Percebe aqui o que está acontecendo? Nós temos nesse início de perseguição um Davi que ainda é imaturo na sua fé, mas a provação, a perseguição vai lapidar este homem, vai prepará-lo para uma fé mais amadurecida no Senhor. Mas tem mais algumas experiências antes de chegar na maturidade de Davi. Nós vamos observar ainda que Davi vai ter atitudes ainda mais reprováveis do ponto de vista cristão, bíblico. Em meio à perseguição, muitas vezes
O cristão, se ele não está firmado no Senhor, se ele não tem uma fé amadurecida, ele vai fazer coisas ainda mais difíceis, mais contrárias à fé cristã, aos ensinamentos bíblicos. Além de colocar a sua confiança e o seu refúgio apenas nos homens, Davi, em meio à sua perseguição, ele se utiliza da mentira para salvar a sua própria vida. Isso não está correto. Essa não deve ser a atitude do cristão. A nossa atitude, olha, irmãos, que às vezes nós somos tentados a isso também. Quando alguém te confronta na tua fé, quando a sua experiência de vida com Deus é testada, às vezes a nossa rapidez em querer responder, no ímpeto, nós falamos o que não é verdade. E nós aqui imitamos a Davi. Observe o capítulo 22, versículo 18 e 19. Olha que texto interessante nesse contexto. Aliás, antes do 22, o capítulo 21 de 1 Samuel. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 21 de 1 Samuel, o versículo 2 e 3. Diz assim: respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque. Deixa eu explicar o contexto rapidamente para vocês. Davi, nesse contexto de perseguição, e ele está desesperado, ele agora, depois de sair da presença de Jonatas, seu amigo de confiança, ele vai na presença desse outro sacerdote aqui, sacerdote Aimeleque. Lembra, Davi está sozinho, ele é um fugitivo. Observe como Davi se apresenta a esse sacerdote. Olha que interessante. Capítulo 21, versículo 2 e 3. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, porque o sacerdote pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele sai tremendo para receber Davi, porque Davi era temido a essa época. E Davi respondeu: o rei deu-me uma ordem e disse-me: ninguém saiba porque eu te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, os meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que achar. Queridos irmãos, Davi aqui, ele está fugindo. Ele não tem nenhum grupo de soldados com ele. Ele é um peregrino, ele é um fugitivo. Mas Aimeleque não sabe disso. Aimeleque ainda tem a informação de que Davi é o segundo homem na corte real. Ele tem todo o poder, tem um grupo de soldados à sua disposição. Por isso que ele sai tremendo a Davi, com medo, achando que veio trazer alguma sanção. E ele pergunta: aqui você veio, onde estão os teus homens? O que Davi está fazendo aqui, irmãos, amados, para salvar a sua própria pele, salvar a sua própria vida? Ele está mentindo, ele mentiu diante do sacerdote. Quando ele diz: o rei me deu esta ordem. Que ordem? O rei está querendo matar ele. Quando ele diz: os meus homens ficaram em determinado lugar onde eu combinei que eles ficassem. Que homens? Ele está sozinho, ele está fugindo, percebe? Queridos irmãos, essa mentira de Davi, como todo pecado, trouxe sérias consequências a Davi. Ele pagou um preço muito alto por conta dessa mentira aqui, porque mais adiante o rei Saul descobre que ele tinha ido visitar esse sacerdote. E o rei Saul vem com seus soldados. E o nome de um infeliz, de um filho de Baal. Quando Davi está lá conversando com o sacerdote, tem um sujeito lá que foi servo do Saul e que está detido lá. Ele está testemunhando, vendo a conversa de Davi com o sacerdote. Saul vem agora ao sacerdote, a esse vilarejo e a todos os sacerdotes ali questionar. Eu soube que Davi esteve aqui, isso é traição. Ele foi recebido pelo sacerdote, o sacerdote consultou a Deus a seu favor, isso é traição. Qual é o resultado da traição? Apenas morte.
E Saul, o rei, faz esse questionamento para todos que estavam ali. Ninguém fala nada, fica quietinho. Mas tem esse filho de Belial, tem esse homem chamado Doeg. Ele diz, eu sei, meu rei, eu vou te contar. E ele conta toda a história. Saul então diz para os seus soldados, passe a fio da espada todos os sacerdotes. E para vocês terem uma ideia, mais de 80 foram mortos. E todos os homens, mulheres e crianças desse vilarejo aqui, dessa cidadezinha aqui. Matem todos, porque todos me traíram aqui. Só que quando Saul disse aos soldados, sabe qual foi a reação dos soldados? Não vamos fazer isso não. Doeg, Saul diz, Doeg, passa a fio da espada. E ele foi e matou todos os sacerdotes e todo o povo. Você quer saber onde está isso? Capítulo 22, versículos de 20 a 23. Eu não vou ler todo aqui, mas o verso... Aliás, o texto que eu não destaquei aqui, o texto da morte, mas está no capítulo 22. Esse versículo que eu destaquei aqui foi exatamente o Doeg, corrigindo aqui, o Doeg dizendo, eu sei, Davi esteve lá mesmo e ele buscou o auxílio. Por conta de uma mentira. Por conta da mentira. E o mesmo Davi, aliás, um só dos filhos do sacerdote escapa. Ele vai buscar Davi mais tarde, vai ao encontro de Davi e relatar tudo o que aconteceu. E Davi reconhece que aquelas mortes, ele levava a culpa nas costas. Olha o que ele diz, aí sim, capítulo 22, versículo 23, depois que ele recebe a informação do filho desse sacerdote, cujo nome era Abiatar, o versículo 23 diz, Davi diz para ele, para o filho do sacerdote, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, então estarás salvo. O versículo 22, Davi disse a Abiatar, bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul. Aí ele diz, fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi pagou um alto preço, porque ele buscou refugiar, salvar a sua vida, usando da mentira. Cuidado, irmãos, na hora do aperto, na hora da provação e, quem sabe, até na hora da perseguição, quando chegar, se Deus preparar ou preparou a perseguição para nós, permaneça na verdade, permaneça na palavra. Não busque mentir, negar para salvar a sua própria vida. Queridos, até aqui, o que está acontecendo? Davi está buscando salvar a sua própria vida com as suas próprias forças ou com as forças do homem. Ele não tem demonstrado confiança e buscado seu livramento no Senhor. Mas há uma quarta atitude de Davi nessa perseguição que também não é aprovada pelo próprio Deus e ele não foi abençoado por isso. Davi confiou no homem apenas, os dois homens, o profeta e o amigo. Davi mentiu em meio à perseguição para salvar a sua própria vida. Mas em quarto lugar, Davi enganar. E você não pense que é difícil de você fazer isso na hora do aperto, na hora da provação, porque nós somos fracos também. Nós somos seres humanos inclinados ao pecado. E quando nós somos provados também, é possível que nós pequemos como Davi. Por isso esse sermão dessa noite, precisamos que Deus nos dê a graça de crescer na fé. Para que quando formos provados, permaneçamos fiéis a Deus, demos um testemunho excelente para a glória de Deus e não mintamos e nem enganemos. Pastor, onde está que Davi enganou? Capítulo 21, versículo 10 e 11, diz assim, pode acompanhar na sua Bíblia aí. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis. Essa história é mais conhecida, você já deve lembrar-se dela. O rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, eles reconheceram Davi, este não é Davi, o rei da terra?
Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi foi ali sem revelar a sua identidade. Mas Davi, a sua fama, o testemunho das mulheres, como eu ressaltei aqui ontem, o testemunho das mulheres que cantavam as vitórias de Davi, foi além dos limites de Israel. Davi fugiu para outro contexto, outro povo, escondido, que ele estava fugindo de Saul. Mas ao chegar lá, ele é descoberto. O que ele faz agora? Ele diz, não, eu sou Davi mesmo, o ungido para ser o rei, eu sou temente a Deus, eu amo ao meu Senhor, eu servo ao meu Senhor. Não, Davi enganou. O que ele fez? Veja lá no verso 13. Verso 13 do mesmo capítulo. Pelo que se contrafez diante deles. Ou seja, ele assumiu um novo personagem. Sabe? A capacidade aqui de Davi. Ele assumiu, olha a capacidade de Davi. Ele assumiu um novo personagem. Que personagem foi esse? De alguém louco. Alguém louco. Olha só. E foi bem convincente. Ele conseguiu convencer o rei de Gate. Foi perfeito o papel de Davi. Só não foi perfeito diante de Deus porque estava embasado no engano. No engano. Observe o versículo 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava, ou seja, riscava os postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Percebe, irmãos? Espero que você não chegue a esse ponto. Quando a sua fé for provada, fora da igreja, onde quer que você esteja, você decida a se tornar louco. Não, eu não sou crente, não. Eu não sou presbiteriano, não. De que igreja mesmo você está falando? Qual é o meu nome mesmo? De onde eu vim? Não sei quem eu sou, pode me ajudar aqui? Eu espero que nós não caiamos nessa tentação também para buscar salvar a nossa própria pele. Nós recorramos ao engano. Aqui é um engano bem extremo, mas você pode cair na tentação de sutilmente, e estou falando, quando eu digo você, eu estou me incluindo, estou na frente de vocês, pecador miserável que eu sou, de sermos tentados de maneira muito sutil, está enganando os nossos colegas, os nossos amigos, talvez diante de uma situação, uma ideologia mundana. Nós, por falta de fé, coragem, temos medo de nos posicionar e assumimos ali uma posição que não é realmente a nossa posição, mas para não desagradar. Percebe que isso é um tipo de engano, meus irmãos? O que nós temos até aqui? Davi, debaixo da perseguição, até aqui, nessas 4 atitudes, são atitudes que não demonstram uma fé amadurecida. Mas tem mais uma, que Davi fez e que nós também podemos ser tentados a recorrer a esse refúgio. Em quinto lugar, Davi busca refúgio no isolamento. Ele se isola. Ele não quer aparecer em público, para que não seja descoberto. O texto nos diz, no capítulo 22, volte por favor ao capítulo 22, Davi busca refúgio numa caverna. Era muito comum as cavernas, nesse contexto, serem procuradas para passar ali alguns dias, ou em situações mesmo de fuga. Buscavam refúgio nas cavernas, proteção nas cavernas. Observe o capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali para ter com ele. Olha que interessante. Ele se isolou. Irmãos, o lugar do crente é onde? Dentro da igreja? Nos grupinhos fechados? É no mundo. O crente não pode se esconder. Por conta da sua fé em Deus, ele precisa estar no mundo, porque ele é sal da terra e luz do mundo. Deus havia escolhido Davi para ser cabeça da nação. Ele podia se esconder? Ele podia viver se escondendo a vida toda? Não! Mas para ele era confortável neste momento. Eu encontrei aqui um refúgio
Estou escondido. Saul não sabe, os seus homens não sabem, as pessoas não sabem onde eu estou, a minha família está... Olha que interessante. Ele ali teve refúgio, segurança. Ele ali teve finalmente o apoio, o consolo, o conforto dos seus irmãos, da sua família, percebe? Dos seus amigos que souberam ali, guardaram sigilo, segredo, e foram lá e renovaram o ânimo de Davi, né? Os seus parentes ali, os seus familiares. Mas Deus usa um homem para dizer para Davi: não permaneça, não fique, não continue nesta segurança. Não foi isso que Deus preparou para você. Olha que interessante, o capítulo 22, versículo 4 e 5, Deus usa agora o profeta Gade, lá de Moabe. Diz assim o versículo 4, trouxe-os perante o rei de Moabe. Davi, ele resolve trazer os seus pais para ter ali a proteção. Ele tinha ali um acordo, né, de paz, gozava da amizade do rei de Moabe. E deixou os pais lá, nesse período, para terem ali a segurança e a proteção. Mas o versículo 5, ele encontra o profeta Gade. Olha só, o versículo 5 diz: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá, no meio do seu povo, Davi. Então Davi saiu e foi para o bosque. O profeta Gade, ainda que não tenha tido esse reconhecimento de que estava sendo usado por Deus ali, ele está dizendo para Davi: Davi, pare de se esconder, apareça, porque Deus tem um propósito para você como servo dele. Não se esconda por causa da sua eleição, por causa da sua fé, do seu compromisso com o Senhor. Davi, vai para o meio do povo, porque foi lá que Deus te colocou. Davi, não confie no refúgio dessa caverna, no refúgio do isolamento, não coloque a sua confiança nisso. Às vezes também nós podemos ser tentados a querer se isolar. Talvez, né, os mais que estão aqui estudando ainda, ou trabalhando num contexto secular, com colegas ímpios, na hora do almoço, eu não quero ficar aqui no meio deles não. Uma oportunidade seria para testemunhar: não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Eles ficam pegando no meu pé só porque eu sou crente, não é? A vizinhança sabe que eu sou crente, eu me isolo na minha própria casa, não quero fazer contatos, relacionamento. Deus está dizendo para Davi: volte para o meio do seu povo. Ele usa este homem, esse profeta, para exortar a Davi, dizer: não confie na caverna, não confie no isolamento na caverna. Até aqui, irmãos, Davi não tem colocado toda a sua confiança em Deus, mas ele tem buscado nos homens, nas coisas desta vida. Isto não gera proteção, segurança e nem cumpre o propósito de Deus. Isso demonstra uma fé imatura. Nós não podemos fazer isso. Como cristãos, nós não podemos confiar, colocar a nossa segurança, a proteção da nossa vida, do nosso bem-estar, do nosso conforto, nos homens ou nas coisas dessa vida como cristãos. Nós precisamos confiar em Deus. E a partir então dessa sequência de erros de Davi, agora ele começa a demonstrar sinais de maturidade da sua fé. E numa próxima atitude de Davi, nós vamos observar que Davi começa a demonstrar sua confiança em Deus. E pela primeira vez, nós vamos observar Davi, diante de uma outra situação de perseguição de Saul, o que ele faz agora? Ele ora ao Senhor, como todo cristão deve fazer quando é provado. Davi ora a Deus em busca de livramento. Onde nós temos isso? Olhe na sua Bíblia aí, capítulo 23, versículo 10. Observe. Olha que lindo como o texto diz. Davi, em meio a essa perseguição ainda, orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. E aí ele pergunta para Deus: entregar-me-ão os homens de Keilas nas mãos dele? Descerá Saul? Lembra que lá atrás ele fez várias perguntas para o homem, para Jonatas.
Ele deveria fazer perguntas para Deus. Agora ele está fazendo perguntas para Deus em oração. Percebe o sinal de maturidade já aqui de Davi? E ele diz ainda: descerá Saul, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber, teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Eu pergunto para você, ajudou ou piorou? Era essa a resposta que Davi esperava ou era outra resposta? Deus lida com a verdade diferente de como Davi lidou. Deus não mente. Ele está respondendo às perguntas de Davi. Aqui, irmãos, Davi buscou refúgio nessa cidade chamada Keila, ali. Ele começou a ouvir informações de que Saul estava vindo para Keila. E ele ia fazer o mesmo que fez lá com a cidade de Nobe, lá, os profetas e os moradores. Se eles não entregassem a Davi, todos ali seriam mortos também. Mas a grande mudança agora, o grande sinal que demonstra início de maturidade de fé, ele faz o quê? Ora a Deus. É isso que você tem que fazer. É isso que nós temos que fazer nas nossas lutas aqui neste mundo. Em primeiro lugar, as contas estão difícil, está alta. Busquemos, além de corrigir algumas coisas na administração que precisamos ou podemos corrigir, em oração diante do Senhor, clamando a Ele a sua misericórdia, a sua solução, o seu socorro. Davi fez isso e nós também devemos fazer. Esta deve ser a atitude de todo cristão. Por quê? Essa deve ser a atitude de todo cristão. Por que Davi, de fato, está correto em fazer isso? Eu pergunto, quem é que pode socorrer a Davi? Não é Deus? Orar ao Senhor, sim, a Deus. É isso que nós devemos fazer também, porque é Deus quem protege os seus escolhidos. É Deus quem nos protege. É Deus quem nos guarda. E como nós podemos saber isso no contexto de Davi? Olha que texto lindo. Versículo 23, 14. Vamos lá. É o meu último sermão nesse livro. Porque eu disse para você que até o capítulo 31 é sobre, basicamente, a perseguição. Mas eu quero concluir desta maneira aqui. Observe o capítulo 23, versículo 14. E creia nisso. Por isso você deve orar ao Senhor buscando a solução. Porque Deus tem prazer em guardar você, em abençoar você como seu filho. Versículo 14 do capítulo 23. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. E o que diz o final do texto? Porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Irmãos, creiam. Deus é quem te protege, é quem te guarda, é quem dá a solução para os seus problemas, as suas dificuldades, quando você confia nele e o busca em oração. Então essa é a primeira razão porque nós devemos também orar, e Davi fez isso. Mas em segundo lugar, não só porque Deus protege, mas também é porque Deus é o único que consola e fortalece. Quando alguém está sendo provado ou perseguido, ele está abatido. A depender da intensidade da perseguição, ele está deprimido. E observe então, Deus é quem nos consola e fortalece. O versículo 16 do capítulo 23. Olha que lindo, de novo Deus vai usar Jonatas para isso. Deus consola e fortalece. Capítulo 23, versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oressa. Lembra que o profeta falou: Davi, sai da caverna, vai para Judá. Ele foi para essa floresta, Oressa. Deus envia Jonatas, o seu melhor amigo, para consolar e fortalecer. Olha o que vai dizer na sequência do texto. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel. Eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança. Você já deve ter passado por uma experiência assim, onde você tem sido provado,
e de uma hora para outra Deus prepara alguém para te consolar, para te fortalecer, para te animar. Talvez você nem soube disso, mas o seu irmão, a sua irmã está orando por você e de repente você sente um alívio, você sente um renovo no seu coração. Porque, irmãos, nós devemos orar ao Senhor, porque Ele é quem nos protege. Aí, em segundo lugar, Ele é quem nos anima e nos fortalece também. E em terceiro lugar, no final das contas, devemos sempre recorrer a Deus, porque é Ele quem nos livra do nosso inimigo. Deus fez isso com Davi, livrando-o do seu grande inimigo, que era Saul. Teve uma determinada ocasião que Saul veio com o seu exército, e a Bíblia diz, está aí ainda no capítulo 23, a partir do versículo 25, de um lado da montanha ia Saul com seus soldados, do outro ia Davi com seus homens. Davi fugindo, mas paralelamente, um de cada lado. Mas chegou um momento lá na frente que não tinha para onde Davi recorrer mais, sair. Não tinha escapatória. O que Deus preparou para que ele fosse livrado das mãos do seu inimigo? Observe, o verso 27 do capítulo 23 diz assim: quando chegou este momento que não tinha mais para onde ir, Davi com seus homens, verso 27 diz: então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os próprios filisteus. Saul tinha o que ele mais desejava, a oportunidade de matar Davi. E quando chega essa oportunidade, porque Davi não tem para onde fugir mais, não tem saída, Deus envia um mensageiro a Saul dizendo: Saul, meu rei, você precisa voltar à cidade porque está sendo atacada pelos filisteus. Gente, isso é obra de Deus. Sabe aquela situação que você olha assim e não vê saída? Sabe aquele problema que você olha maior do que você e você não vê solução? Mas de repente, Deus dá a solução. Deus dá o livramento. Deus protege e livra você daquele inimigo, daquela situação. Porque Deus é quem nos guarda dos nossos inimigos. O que nós vemos aqui, irmãos, um Davi amadurecido, chegando já para o final ali da sua perseguição. Deus vai preparando Davi para que ele assuma o trono, o reinado. Mas ele não poderia assumir com a imaturidade, com uma fé superficial. Deus vai preparando Davi por meio da perseguição, para que ele esteja pronto para assumir o trono e ser ali um servo nas mãos de Deus para conduzir o seu povo. Queridos irmãos, a perseguição é sim um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. Então, diante das circunstâncias que nós também passamos, que nós também vivemos, que nós possamos refletir diante de cada provação, para que nós reajamos de maneira que Deus seja glorificado. Que quando você for provado, você não reaja com mentira, você não reaja com engano, mas você veja na provação uma oportunidade de você colocar em prática a sua fé em Deus. Não abra mão disso, mas não se esqueça, você precisa orar, pedindo para Deus fortalecer a sua fé. Pedindo para Deus não deixar que você peque justamente nessa hora, quer de provação, quer de perseguição. Mas que em meio a todo esse contexto, e quando você acabar, você olhe para trás e você reconheça que hoje você é um crente mais maduro do que antes para a glória do nosso Deus. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e ajude você a crescer dia a dia na vida cristã para a glória do nosso Deus. Amém.